Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo hoje no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília, nós temos as nossas colegas Thelma Alves e Olá. Miriam dos Anjos. Tudo bem, Thelma, Miriam? Tudo bem. Tudo bem, Ana. E a nossa convidada de hoje é a médica cardiologista Débora Moraes. Tudo bem, Débora? Olá, Ana. Olá, Thelma, Miriam. É um prazer estar aqui. Eu trago o coração repleto de alegria, de gratidão por participar desse espaço. Muito obrigada por atender o nosso convite. E hoje nós vamos conversar sobre a visão integral da saúde. No passado, a saúde era considerada a perfeição morfológica, a harmonia do funcionamento e integridade dos órgãos e aparelhos do corpo humano, as boas condições vitais, o vigor físico e o equilíbrio mental. Mas hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Essa mudança no entendimento do que seja saúde teve uma grande transformação nas últimas décadas, não é mesmo, Débora? Explica pra gente o que vem a ser esse conceito de saúde integral e o que ele tem a ver com a espiritualidade da pessoa. É interessante, né, Ana? Porque quando a gente fala de saúde, é interessante definir-se o que é saúde. E quando nós partimos para qualquer definição, é importante buscarmos as fontes. E o conceito da Organização Mundial de Saúde é um conceito tido como uma fonte séria, uma fonte que nos traz respaldo. E o conceito atual da Organização Mundial de Saúde não é um conceito tão atual assim. Não sei se vocês sabem, mas isso que ela diz, que saúde não é a ausência de doença, mas o completo bem-estar biológico, psíquico e social, data de 1948. E o interessante nesse conceito da Organização Mundial de Saúde é que, apesar de ser de 1948, ele até hoje não é cumprido em sua totalidade. A medicina atual se baseia ainda no paradigma reducionista ou no paradigma materialista, que considera a saúde como a integridade biológica, como se o homem fosse um ser portador apenas do seu corpo físico. Então, mesmo sendo um conceito incompleto, uma vez que o conceito da Organização Mundial de Saúde não contempla o aspecto espiritual, ele não é cumprido em sua totalidade. Então, hoje existe uma busca, uma demanda no sentido de se implementar o conceito de saúde integral, que seria o bem-estar físico, psíquico, social, ecológico e espiritual. Há algum tempo mais recente, houve uma discussão para que fosse incorporado ao conceito da Organização Mundial de Saúde essas duas dimensões, a dimensão ecológica e a dimensão espiritual. O que é a dimensão ecológica? Seria a saúde ligada ao meio ambiente. Então, saneamento, hoje, incluiria saneamento, água potável, incluiria água potável, incluiria saúde ambiental. Né? Hoje a gente trabalha, a grande maioria de nós, em ambientes fechados, então a qualidade do ar, a qualidade do ambiente em que se trabalha, tudo isso entraria no conceito de saúde ecológica, que é muito palpitante, muito atual. E a saúde espiritual. Mas não houve unanimidade entre os membros que coordenam esse setor da OMS, então continua o conceito de saúde de 1948.
Que não é praticado pelas políticas públicas de saúde. Apesar de ser incompleto, ainda não é praticado em sua totalidade. Interessante, Débora, Thelma e Ana. Eu sou bióloga e trabalhei muito tempo na Secretaria de Saúde e acompanhei, junto com o Ministério da Saúde, a dificuldade de se implantar como política pública a saúde ambiental nos conceitos e atividades da própria Secretaria de Saúde. Uma dificuldade tão grande que até hoje vivencia isso. Então, há uma dificuldade enorme de que os profissionais da área de saúde pudessem absorver esse novo conceito de que o meio ambiente também determina nossa qualidade de vida e, portanto, nossa saúde, né? É uma das dimensões da saúde. Há, sim, muita resistência. Imagina no âmbito espiritual. Como essa, apesar da demanda ser atualíssima. E o que é esse âmbito espiritual na saúde? Pois é, agora eu queria retornar, antes da gente entrar nesse tópico propriamente, né, a saúde espiritual, eu queria traçar um pouquinho da história da medicina, porque eu queria voltar a Hipócrates. Porque é muito interessante a gente considerar qual era a visão de saúde de Hipócrates. Há 300 anos antes de Cristo, nós temos a medicina, na época, migrava da magia. Naquela ocasião, o médico era, ao mesmo tempo, médico e sacerdote. Então, migrando da saúde, da magia, nós vamos encontrar, mais ou menos nessa época, 300 anos antes de Cristo, a criação de várias escolas médicas. E dentre essas várias escolas, uma das que mais se destacou na época foi a escola da ilha de Kos, que tinha como professor Hipócrates. E por incrível que pareça, Hipócrates tinha uma visão da integralidade do ser. Ele tinha um conceito de que o ser humano, para ser saudável, precisava ter contempladas todas essas dimensões. A dimensão física, a dimensão psíquica, a dimensão social, a dimensão espiritual. Ele dizia que o médico não tem a obrigação de curar o paciente, mas de amparar. E é muito interessante porque Hipócrates era amigo de Sócrates. Então, Hipócrates tinha um embasamento filosófico na medicina que ele idealizava e exercia. E esse contexto de que o homem é muito mais do que o corpo físico, de que existe um espírito, uma essência que coordena o corpo e há uma interação em via de mão dupla entre o espírito, a essência, os pensamentos, os sentimentos e o corpo físico, já existia desde Hipócrates. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo, houve uma dissociação da ciência e da religião. Nós vamos encontrar, então, com René Descartes, a separação do corpo do espírito. O corpo passa a ser visto, então, como uma máquina e se racionaliza esse raciocínio da saúde. Foi importante? Sim, foi muito importante. René Descartes é tido como materialista? Não, ele era um teólogo. Ele simplesmente separa, e isso propiciou o estudo num âmbito muito bom da esfera biológica do ser humano. Houve um avanço também, né? Houve um avanço. Então, nós devemos um preito de gratidão a essa escola. Só que o materialismo tem como objeto de estudo a matéria. Em nenhum momento o paradigma materialista nos diz que não existe o espírito, que não existe uma alma. Ele só diz que ele não se ocupa disso, que o móvel de estudo dele é a matéria, não é?
Então, hoje, existe uma necessidade da medicina abandonar esse modelo materialista, esse paradigma reducionista e adotar na sua prática diária o modelo integral, paradigma espiritualista que considera o ser humano mais do que simplesmente o seu corpo físico, valorizando também a sua esfera espiritual, trabalhando os sentimentos, os pensamentos, valorizando a essência espiritual como criadora da doença e como elemento primordial dos processos de cura. Não é? Sim. Eu queria voltar, Débora, naquela parte em que você fala que Hipócrates definia o médico como um facilitador, né? Sim. Da cura. Sim. Então, esse novo paradigma de saúde, ele exige que a pessoa se responsabilize muito mais Sim. sobre o seu equilíbrio físico e mental. Quer dizer, a cura não está só nas mãos Sim. do médico, mas principalmente do paciente. Explica um pouco mais para a gente. E isso é muito interessante porque é algo novo, entre aspas, né? Porque a gente vê a vanguarda de Hipócrates já dizer isso naquela época. Mas o que a gente observa hoje é que nós temos uma tendência de terceirizar. Terceirizamos a dor. A nossa dor é sempre responsabilidade do outro. Eu sou infeliz porque o outro me fez assim. Eu não dei certo porque houve tal coisa que o outro me fez. Da mesma forma que terceirizamos a dor, terceirizamos também os nossos processos de equilíbrio, os nossos processos de cura. Achamos sempre que alguém vai resolver o nosso problema. Assim é com o médico, o paciente chega no consultório médico e diz, às vezes verbalmente, doutor, eu vim aqui para que o senhor me cure. E não existe isso. Médico nenhum cura paciente nenhum. Ou só um remédio. O médico é um auxiliar, né? Por mais que ele detenha conhecimento tecnológico, por mais que ele transite com familiaridade em tudo o que a medicina atual nos traz, em termos de tecnologia, de exames, de farmacologia, se o paciente não compreender que ele tem que estar no centro do seu processo de equilíbrio e de cura, nada se fará. O médico é um facilitador. Quem processa realmente a cura é o doente. E se a gente lembrar Emmanuel quando diz que saúde é a harmonia integral da alma, nós vamos entender esse processo de cura ainda mais ligado a cada um de nós. Eu posso ter toda uma rede de proteção, eu posso ter os melhores médicos me acompanhando. Se eu não entender que essa relação é uma relação de parceria, eu não vou conseguir o meu equilíbrio. Então, é uma postura de maturidade. Enquanto alimentarmos dentro dos nossos corações a ideia de que o outro resolverá por nós os nossos problemas de saúde, continuaremos doentes, porque a completa harmonia da alma, que é o conceito de saúde que eu adoro de Emmanuel, só se faz possível quando eu implemento todas as ferramentas que estão ao meu alcance para que eu obtenha o equilíbrio integral que passa pelo corpo físico, passa pela psique, pela questão emocional e passa pela questão espiritual. Interessante, né, Débora? Então, fico aqui pensando, a doença do corpo físico
é então mera expressão do que nos vai na alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos, não é? Nesse aspecto da medicina mais para o lado espiritual, mais espiritualizado, será que a gente já consegue dizer se há uma maneira de mantermos esse equilíbrio entre a saúde do corpo? É interessante, né? Nós podemos dizer que no cerne, na gênese de todas as doenças está o espírito. A doença física, ela nada mais é do que uma expressão da doença da alma. Kardec vai nos dizer, no livro Céu e Inferno, que para cada imperfeição moral há um sofrimento. Então, se considerarmos o espírito doente, é natural que a gente considere esse corpo como algo em vias de adoecimento. E o inverso é verdadeiro. A partir do momento que nos lançamos, através do autoconhecimento, através da reforma íntima, a equacionar as nossas imperfeições morais, chegará o dia em que conseguiremos plasmar corpos mais saudáveis. Então nós estamos dizendo que aquele que guarda muito rancor, aquele que guarda sentimentos de vingança e parte para a ação, todo sentimento negativo é um meio de cultura para o adoecimento. Toda sorte Isso é de adoecimento. mais do que somatização. É mais do que somatização. Explica um pouquinho essa diferença. Isso. Quando alimentamos no sentido de estimular, de dar guarida, porque fato é que todos nós estamos em processo de construção dessa saúde, dessa completa harmonia da alma. É um processo lento, é um processo vagaroso. Isso vai sendo resolvido aos poucos. O que nós queremos dizer é o seguinte: é importante que fique o esforço, que se lance mão dos esforços no sentido de resolver essas questões. A partir do momento que eu opto em alimentar essas imperfeições, esses comportamentos perturbadores, eu opto também por me manter num processo de adoecimento, que pode ter consequências as mais díspares possíveis. Desde o adoecimento da alma, da questão emocional, o adoecimento do corpo ou de todas essas dimensões. Não é? Então, é urgente a nossa compreensão de que precisamos considerar o espírito como o causador da doença física e também nos lançarmos a equacionar essas questões se quisermos ter uma saúde no aspecto integral. E aí eu queria chamar a atenção, inclusive, para o conceito de doença, porque há que se ressignificar também o conceito de doença. O que é um ser doente? Será que portar uma patologia física me traz o diagnóstico de doença, de ser doente? E será que a integridade física me traz a assertiva de ser saudável? Então, a gente precisa começar a pensar que não é bem assim. A percepção da doença, às vezes, transcende uma malformação física, uma doença física. A pessoa pode ter doenças até muito sérias no âmbito físico, mas estar bem resolvida em relação àquilo. Estar harmônica, equilibrada. E o inverso é verdadeiro. Às vezes vemos pessoas portando um corpo, uma compleição física saudável, entre aspas, mas com graves desequilíbrios emocionais. Então, o que é realmente estar doente?
se considerarmos que o corpo também cumpre um papel de mata-borrão das imperfeições da alma, é interessante a gente pensar que muitas vezes, ao atravessarmos uma doença física, nós estamos elaborando o nosso processo de cura. Peraí, esse assunto aqui exige um tempinho maior. Nós chegamos ao fim do primeiro bloco, vamos continuar daqui a 1 minuto. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Papo Espírita está de volta aqui no estúdio. Thelma Alves, Miriam dos Anjos, eu, Ana Cristina Sampaio, e estamos conversando com a médica cardiologista Débora Moraes. Bom, nós estamos falando sobre a visão integral da saúde. No bloco anterior, falamos sobre como a área de saúde vem adotando uma abordagem que agora privilegia o equilíbrio entre o físico e o mental e que o paciente deve se responsabilizar também pela sua cura. Falamos também sobre a importância da espiritualidade na harmonia entre corpo e mente. Débora, como você vê essa substituição do paradigma materialista para um paradigma espiritualista da saúde? É interessante porque existe hoje, Ana, uma busca do médico. A medicina chegou num ponto que nós já percebemos dentro dos nossos consultórios, dentro dos prontos-socorros, de qualquer setor da saúde, que existe um esgotamento. É como se a visão materialista do paciente, nesse paradigma que o reduz ao corpo físico, já tivesse chegado ao seu esgotamento. Ao seu limite. Ao seu limite. Você não consegue mais a cura se você só olhar para isso. Então, existe uma demanda dos próprios médicos e dos profissionais de saúde no sentido de se ampliar a visão. E nós temos várias iniciativas nesse sentido, com a introdução de matérias no curso de graduação, no curso de formação médica, ligada a esse tema, saúde e espiritualidade. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, mais de 90% das escolas médicas têm adotado no seu currículo o tema, a matéria, saúde e espiritualidade. Em algumas escolas, inclusive como matéria obrigatória. E lá é vanguarda, né? Vanguarda. Aqui no Brasil, nós poderíamos estimar algo em torno de 20%, talvez um pouco mais, 20%, um pouco mais, das escolas de formação médica que têm adotado no seu currículo o tema saúde e espiritualidade ou temas correlatos, inclusive a Universidade de Brasília. Nós temos as ligas acadêmicas, saúde e espiritualidade, que têm tratado com os alunos, com os acadêmicos, desde o início do curso até os que estão realmente concluindo, temas referentes a essa visão mais ampla da saúde integral. E nos congressos médicos, nós temos reservado salas para que se trate desse tema. No Congresso Brasileiro de Cardiologia, que aconteceu esse ano aqui em Brasília, nós tivemos uma mesa redonda cujo tema foi doença cardiovascular, saúde cardiovascular e espiritualidade. E, para nossa surpresa, essas salas nos congressos têm lotado. As pessoas ficam em pé. Então, isso vem corroborar a ideia de que há uma busca do profissional da saúde, do profissional médico,
para entender o que realmente seria essa espiritualidade, como abordar isso com seu paciente. Então, a espiritualidade, ela não é sinônimo de religiosidade. Uhum. Espiritualidade não significa professar uma fé religiosa, não. A espiritualidade é uma relação do ser com a sua transcendência. É um olhar diferenciado sobre a vida. Quem tem espiritualidade tem uma visão mais otimista, uma visão de propósito também, de propósito existencial. A pessoa que alimenta a espiritualidade, o paciente que alimenta a espiritualidade, ele consegue compreender o sentido da doença, quais os aprendizados, o que aquela doença quer lhe dizer, tem a lhe trazer. E isso faz toda a diferença no tratamento, inclusive nas doenças muito sérias que levarão ao óbito. A pessoa que tem espiritualidade, ela consegue passar por todo esse processo de uma forma muito mais lúcida, muito mais consciente. E a certeza que ele traz de que há uma continuidade lhe traz uma serenidade no momento do desencarne que nos chama atenção, a nós médicos. Que fantástico, isso é uma esperança muito grande, né? De mudança. De mudança. Exatamente. Gostei muito de saber disso, que nos congressos agora os médicos estão vendo de outra forma, porque até hoje eu não encontrei nenhum médico que falasse em espiritualidade comigo. Então, eu acho que as novas gerações vão ter mais essa assistência, né? Eu até queria colocar que você estava falando sobre essa questão, eu estava visualizando o Dr. Júlio Capilé. Sim. Dr. Júlio Capilé, quem não conhece, é um médico, humanista, espiritualizado. Então, assim, tudo que você estava falando, acho que ele está aqui, inclusive, porque ele é um verdadeiro médico, porque ele usava humanista, trazia espiritualidade para atender os seus pacientes. Você imagina, né, Thelma, você chegar para um paciente que você sabe que é um paciente que, do ponto de vista biológico, não tem muito mais possibilidade terapêutica, mas você dizer para ele, no seu olhar, no seu sentimento, olha, meu amigo, eu estou aqui. Eu não posso te trazer a cura física, mas eu posso te ajudar a passar por esse processo, eu posso trazer um pouco do meu amparo, nós podemos conversar um pouco sobre os seus sentimentos, o que você quiser trazer. Isso traz um amparo, isso traz um acalento para o paciente, né? Vindo do seu médico. Uma confiança muito grande. Uma confiança muito grande. Então, é muito interessante e esse é um modelo que privilegia essa visão espiritualista da vida, é um modelo que eu tenho certeza que se implantará na Terra regenerada. Com certeza. Com certeza. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, né? Aqueles que estão convivendo com algum tipo de situação de doença em si ou na família, ou mesmo aqueles que estão envelhecendo, né? Atualmente, né? E tem medo de possíveis doenças. Que conselho você daria para a conquista da saúde plena? Bom, eu diria o seguinte, é importante que a gente busque todos os recursos que a medicina terrena tem a nos dar. Nós temos um compromisso com o corpo físico, que é um templo, não é? Que nos é ofertado por Deus para que a gente possa cumprir um planejamento, uma programação espiritual de evolução. Mas que a gente saiba que esse corpo chegará um dia que nós o deixaremos aqui.
que seremos convidados a retornar à pátria espiritual, deixando o corpo físico na Terra. Então, que nos ocupemos, sim, da saúde biológica, física, tomando nosso medicamento, fazendo os nossos exames, visitando os nossos médicos, seguindo à risca as orientações, mas que não nos esqueçamos de que a saúde verdadeira é a saúde da alma, é a saúde do espírito. Todos nós morreremos do ponto de vista físico, inclusive o médico, não é? Então, que a gente se lance nesse projeto de construir a nossa saúde integral, não nos esquecendo de que estamos aqui de passagem, viemos para cumprir uma programação, mas que um dia teremos que deixar. Então, que esse corpo físico represente para nós um instrumento para que a gente possa dar cumprimento ao que viemos fazer, mas que a nossa saúde vai muito além do que a saúde do corpo. Como diz Emmanuel, a saúde é a perfeita harmonia da alma e continuaremos na nossa trajetória de espíritos imortais a construção dessa saúde plena. Débora, eu queria aproveitar e perguntar novamente, voltar àquela questão do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento para você ter essa saúde plena. Porque você disse, muitas vezes você não tem nenhuma sintomatologia, seu corpo está perfeito, porém você está em desequilíbrio. Exato. Isso significa que talvez no futuro você vai desenvolver uma doença, você possa desenvolver uma doença. Sim. Ou às vezes você está adoecido, você está com um câncer, você está com alguma doença que às vezes pode te levar a óbito, né? Mas você está em paz. Sim. Explica melhor para o ouvinte por que as pessoas podem estar em paz, em equilíbrio emocional e às vezes desenvolverem uma doença, né? Estarem com uma doença física e também o contrário, às vezes você está desequilibrado e sem doença. É a dimensão do que é ser doente, né? Porque muitas vezes o corpo está são, mas existe um adoecimento grande, íntimo. Existe um adoecimento emocional, psicológico, espiritual. E como nós dizíamos anteriormente, se isso não for equacionado, fatalmente nos trará um adoecimento também do corpo físico. Então é muito importante que façamos mergulhos, portas adentro dos nossos corações, para que a gente possa identificar em nós esses sentimentos que estão em desequilíbrio, esses sentimentos que estão adoecidos. É o processo de autoconhecimento. É trazer a nossa sombra, acolher a nossa sombra, porque nós só podemos tratar aquilo que nós reconhecemos existir em nós. E é muito interessante porque, nesse sentido, as casas espíritas, eu diria, a doutrina espírita, ela nos apresenta o que há de maior vanguarda em termos de medicina. A doutrina espírita nos oferece uma medicina de ponta, que é a reforma íntima. A partir do momento que nos conhecemos, que sabemos verdadeiramente quem nós somos, sabemos qual é a nossa sombra, quais são as nossas perturbações, os nossos conflitos, e nos lançamos num processo de reforma moral a resolvê-los, a equilibrá-los, nós estaremos sim no caminho certo da cura. Não existe medicina de maior vanguarda, de maior efetividade que aquela que é a reforma íntima, o autoburilamento, a reforma moral. E nós temos isso dentro da doutrina espírita. Então é interessante que a gente veja a casa espírita como um centro de saúde, o trabalhador espírita como um profissional da saúde.
Já que estamos falando de saúde integral, então que a nossa saúde contemple o médico da terra, mas contemple também o psicoterapeuta, contemple também a palestra espírita, o estudo do Evangelho de Jesus, o trabalho desobsessivo, né? Os grupos de desobsessão, tudo isso passe a água fluidificada, todos esses são mecanismos de saúde. Todo esse processo faz parte do processo de saúde. Pensam no centro espírita como um centro de saúde, como um pronto-socorro, como um hospital? Sim. Se a gente vê a saúde no âmbito integral, a gente incorpora, não é? E Jesus conhecia tanto da saúde integral que ele sabia que a saúde verdadeira é a da alma. Tem uma história interessante que aconteceu entre o Cristo e Pedro. Era um dia movimentado e o Cristo havia, desde as primeiras horas da manhã, se ocupado com as curas. Eram leprosos, eram paralíticos, eram cegos, eram mudos, e Jesus trabalhando e curando aquelas pessoas, aqueles corpos. E a noite veio e o Cristo se afasta, se senta próximo a uma árvore e começa a chorar. Pedro o vê e diz: Mestre, vejo que choras, com certeza de alegria, pois o nosso dia foi muito produtivo. Veja quantas pessoas foram curadas. Com certeza, mestre, choras de alegria. E ele, olhando para Pedro, com aquele olhar compassivo de quem compreende a imaturidade daquela criatura, lhe diz: Ah, Pedro, se conhecesses os verdadeiros dons da vida, saberias que choro de tristeza. Choro por saber, Pedro, que os corpos que foram curados estão nesse momento em busca do adoecimento da alma. Se compreendessem todos vocês o conceito real de saúde, acolheriam a doença do corpo com amorosidade, sabendo que muitas vezes ela representa o caminho para a conquista da saúde integral, da saúde da alma, da perfeita harmonia do ser e do espírito. Ai, que lindo. Lindo mesmo, né? Eu até lembrei de Cristo também, Jesus, é que ele sempre falava, né, no trabalho de cura, que ele falava assim: a tua fé te curou. Sim. Ele não falava, eu curei você. Não. Ele falava, a tua fé te curou, vás e não peques mais. Quer dizer, mostrando para nós que, na verdade, quem se cura é a própria pessoa, sem dúvida nenhuma. Né? São tantas situações, né, de perdão que nós não damos, nem a nós, nem aos outros. São tantas situações de desequilíbrio, de mágoas, sim, de raivas, de cóleras. E essas são as... verdadeiros meios de cultura, exato, né? É para isso que provoca as doenças. Sim. Quando a gente começar a entender que são esses sentimentos que provocam as doenças... Em desequilíbrio, né? Que provocam as doenças. Nós vamos começar a tratar isso. Mesmo que a cura física, às vezes, não aconteça. Não aconteça. É importante isso, né? Porque senão dá a impressão de que nós curamos a alma e vamos também curar o corpo. Às vezes, mas não. Num futuro, quando tivermos mais equilíbrio na alma, com certeza os corpos físicos também virão mais saudáveis, plasmaremos corpos físicos mais saudáveis, com maior tempo de vida. É um caminho, estamos aí. Sim, é um processo. É um processo. Débora, você tem algum livro que você indique para os nossos ouvintes? Sim, Ana. Olha, Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade,
A editora é a AME Brasil e são vários autores, dentre eles a doutora Marlene Nobre, doutor Décio Iandoli Júnior, Roberto Lúcio Vieira de Souza. Nós temos também Da Alma ao Corpo Físico, do doutor Décio Iandoli Júnior, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, de autores diversos, e O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que também é muito bom. Tem vários, não é? E eu não posso deixar de dizer do Evangelho. O Evangelho é um tratado de saúde que nós ainda não compreendemos na sua totalidade. É bom só a gente reforçar que a AME é a Associação Médico Espírita. Isto. Existem AMEs em todos os estados. Sim, inclusive no Distrito Federal, com uma atuação, uma parceria muito grande aqui com a Comunhão. Eles fazem seminários e tem um material vastíssimo no YouTube, inclusive com palestras. Inclusive, no momento, eles estão oferecendo, a Miriam e eu, por exemplo, estamos fazendo um curso online de saúde e espiritismo para trabalhadores da Casa Espírita. Estamos aprendendo muita coisa. É uma visão de vanguarda, né? Exato. As AMEs foram idealizadas pelo Cristo, operacionalizadas por Dr. Bezerra de Menezes, com a ajuda e o concurso de doutora Marlene Nobre. Fica aqui a nossa gratidão. E gratidão a você também, Débora. Infelizmente, terminamos aqui o nosso Papo Espírita de hoje. Já fica um convite para uma próxima oportunidade para falar mais sobre esse assunto. Nós agradecemos também a Miriam dos Anjos e a Thelma Alves. Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet, às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. O nosso e-mail para você se comunicar conosco, mandar uma sugestão, um elogio, uma mensagem, é radiocomunhão@gmail.com. E vamos convidar a doutora Débora para proferir a nossa prece final. Obrigada a todos e até a próxima. Mestre Jesus, querido amigo, é com muita alegria, com muita gratidão, que nos encontramos aqui, partilhando um pouco do teu Evangelho, entre amigos do plano físico e do plano extrafísico da vida. Vos agradecemos, Mestre querido, pelas bênçãos que temos recebido, pelo convite amoroso feito a nós para trabalharmos em tua seara de amor. E vos rogamos, Mestre amado, tu que fostes o médico dos médicos, a nossa inspiração maior, ajuda-nos, Senhor, nesse caminho da medicina, a ampararmos, a levarmos a cada criatura que de nós se aproxime o nosso olhar, o nosso carinho, o nosso abraço. Sabemos, Senhor, que a cura não nos pertence, mas podemos sempre consolar, sempre amparar. Siga conosco, Mestre querido. Livra-nos do desânimo, fortaleça-nos a fé e o ânimo, para que sigamos confiantes, como instrumentos e como servos de vossa imensa seara. Que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.